Olá pessoal, tudo bem? A vocês, nossos amigos, as mentes pensantes sempre curiosas e em busca de novidades, de novos conhecimentos, de novos insights. Hoje nós vamos ter aqui uma conversa muito diferente sobre um tema que eu acho que vai surpreender todo mundo e que é extremamente relevante e que está fora das nossas pautas de conversas. E é impressionante como esse tema é transversal, porque ele afeta todos nós, independente da classe social, independente da faixa etária, independente da região que a gente mude, independente da atividade profissional que a gente tenha, da atividade econômica que a gente exerça. E para isso tem uma convidada muito especial. Todos os convidados aqui são muito diferentes, mas essa aqui é uma amiga querida que nós nos conhecemos há 5, 6 anos atrás, lá em São Paulo, quando o foco do momento era um outro segmento, mas o assunto em curso era muito condizente com o que a gente está fazendo hoje, que também é desenvolvimento de cadeias, né, de estruturação de redes de relacionamento. E essa pessoa, desde o dia 1 que eu a conheci, me chamou a atenção. Tanto chamou que no momento adequado eu fiz um convite a ela para vir compor um projeto conosco. E aí eu brinco que eu importei ela de São Paulo agora para atuar aqui conosco aqui no Centro-Oeste desenvolvendo isso. Então, Gibetinho. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Olha, já é um prazer, né, participar desse momento contigo. Não só desse, né, desses 5 anos foram muitos momentos grandiosos que a gente pôde compartilhar e partilhar, mas, participar desse momento, do teu projeto aqui de conversa, eu sei quanta responsabilidade isso significa e agradeço muito a honra. Eu agradeço, Gi, a sua presença pelo seguinte, não tem nada que eu valorize mais do que pessoas, do que relacionamentos, né? E ao longo dos anos eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas diferentes, né? Tive muitas felicidades, como não podia ser diferente também tive muitas decepções, como é normal, como um convívio com seres humanos. Mas sou muito grato a Deus das pessoas que Ele vai colocando na minha vida, e você é uma das pessoas que eu tenho muita gratidão de ter no meu hall de amigos, de companheiros de trabalho, né, de sócios, né, de projeto, que eu sempre falo, a sociedade mais importante é a sociedade de projetos, né, de propósitos. E eu sei que você é muito focada nisso, né? Conheço um pouco da sua história pessoal, conheço sua história profissional e sei o quanto você já teve que se superar para chegar onde você chegou. E eu quero te dizer, meio como um profeta, que eu sou meio profeta, que onde você chegou, que é bem já distante de onde você esteve, é bem longe ainda do que onde você vai chegar. Então, muita coisa te espera boa nesse universo. Deus está reservando muita coisa boa para você. Mas o tema de hoje, né? Você me fez uma provocação outro dia e eu gostei muito. E realmente eu não tinha parado para pensar e eu vi que esse tema estava no meu discurso cotidiano, porque no meu desenho de família hoje, né, eu tenho que conviver com gerações muito distintas, né? A minha mãe ainda é viva, né, com 80 anos. Eu ainda tenho uma avó viva, a avó da minha amada Mônica, minha esposa, está com 104 anos. A minha avó paterna faleceu alguns anos atrás com 103. O pessoal lá em casa vive muito. E eu tenho 3 filhos vivos, né? O meu filho mais velho está com 37, faz agora na próxima semana. Meu filho do meio, que é o Gilson Neto. O Matheus, que é o filho do meio, fez 21. E o Gabriel faz 17. Gerações distintas. E tenho 2 netos, Frederico e Ana Sofia, aí, que estão aí com entre os seus 13 e 15 anos de idade aí, em plena adolescência. No mundo dos negócios, desde pequeno, eu sempre tive este assunto no meu dia a dia, porque eu venho de uma família muito grande, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe.
tá? Eu tenho mais de 20, se não me engano, são 28 netos pais de mãe e 36 netos pais de pai. Então, você imagina, eu falo, isso é um bando de gente mesmo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, então comecei a ter choques geracionais grandes dentro de casa, né? Com avós, com pais, com pares, né? Irmãos e primos. Depois, quando eu entrei no mundo profissional e fui crescendo, tive muita dificuldade na minha época de início de carreira. Não tinha esse negócio de você ascender rápido, né? Os diretores eram sempre mais velhos, eu acabei me transformando num diretor cedo. E realmente, quando você me tocou sobre esse assunto, e você versa muito sobre isso, você é uma especialista nisso, e eu achei muito pertinente a gente trazer isso para a mesa, até porque me assustou uma estatística outro dia quando eu li que mais de 70% do mercado consumidor hoje é nascido pós-internet. Ou seja, eu que faço parte agora dos Jurássicos e sou um analógico, né? Então a gente precisa discutir muito isso, porque eu, em diversas mesas que eu tenho participado hoje, tenho visto que parte da minha experiência hoje só serve para contar história. Não está servindo mais para muita coisa. Então, assim, bem-vinda para essa conversa. Vai ser muito bom contar com a sua experiência. E antes de mais nada, eu queria que você fizesse uma linha de tempo mostrando as Gs, né? Porque hoje a Gi está aí em 2023, numa faixa de idade X, numa faixa de maturidade, mas com certeza não foi sempre assim, né? Teve uma curva de aprendizado. Então eu queria que você voltasse um pouquinho na linha do tempo, até para depois falar um pouco da Gi hoje, um pouco dessa linha do tempo, e a gente usar essa linha para entrar no assunto que nós vamos colocar aqui hoje, que você vai falar do tema. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. A gente tem falado para falar realmente sobre as gerações e a comunicação entre as gerações e como o mundo vai mudar por conta dessa mudança de gerações tão rapidamente que estão acontecendo, né, Gilson? Impacta tudo. Você falou aí algumas coisas sobre Jurássico e tá contando história, e aí a gente vai falar um pouquinho disso, mas você vai entender que não quer dizer mais sobre idade, tá? Eu entendo que você ainda pense assim, porque você vem dessa geração onde, hierarquicamente, os mais velhos, a gente se diferenciava por idade. Para essa garotada, hoje, idade não quer dizer mais nada. Mas, se você não se digitalizar, você vai ficar jurássico para eles. É aí que está o gap. Mas nós vamos falar muito sobre comportamento e gerações, e coisa que eu amo, que eu falo muito, é que são pessoas mesmo. Sou apaixonada por pessoas e eu estudo muito disso, comportamento de pessoas, e comunicação é sobre pessoas. E para mim, as pessoas são a base de todos os problemas que nós temos, mas também moram nelas todas as soluções. Então são repositórios, né? Sim. Então é aí que está a chave do sucesso de tudo, né? Está nas pessoas. Essa Gi que está aqui hoje, uma Gi de 42 anos, uma millennial, né? Pensando nas gerações, eu sou ali o comecinho do millennials, né? Saindo da X, dos baby boomers. E aí, como millennials, eu fiquei numa geração meio sanduichada, né? Que a gente vem de um antecessores aí, os que nos predisseram, chegaram com muita sabedoria, com muito conteúdo, com uma educação muito forte, muito rígida em alguns aspectos, né? Então, são filhos vamos pensar aí, se a gente for fazer uma leitura da geração silenciosa, que é a geração que veio da guerra, que viveu a guerra, então dos meus avós. E aí vem minha mãe, que já nasceu aí nessa geração baby boomer. Sua mãe é de qual década? Minha mãe é de 59, então, né, baby boomer, né? Quando a gente fala das gerações, a gente tem esse nome que foi dado, né? Que é de pós-guerra, explosão. Depois explica um pouquinho isso, só para nossa audiência aqui entender, tá? Vou voltar um pouquinho essa casa, mas vem de uma mãe que vem já filha de pais muito rígidos, mas que começou então a querer liberdade, querer encontrar quem ela era, meus pais, né? Meu pai também era assim. Isso em São Paulo, gente. Em São Paulo, sou de Americana, São Paulo. E então, que cresceram aí na adolescência, na década de 70, né?
com anos 70, uma Movimento loucura. hippie, Isso, mudança liberdade. de era, né? Começa a era de Aquários. Isso. Então, vamos pensar, se a gente for pensar assim, meus avós, era importante para eles era ser, né? Ser, eles tinham que construir quem eles eram. Então, era muito importante que os meus pais tivessem valores enraigados, que eles precisavam ser. Ser trabalhador, ser honesto, ser muitas coisas. Talvez você se encaixe meio que no meio dessas gerações. Então, você que está em casa, pense, tenta ir colocando isso também na sua família, com os seus avós, seus pais, ou você que está assistindo, vê se isso faz sentido. Mas a gente vem de gerações assim, então meus pais cresceram tendo que ser muita coisa. Então eles tinham que ser, porque meus avós falavam isso o tempo todo. Então você tem que ser trabalhador, você tem que ser honesto, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tem que acordar mais cedo que todo mundo, tem que trabalhar, tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Isso, entendeu? Você tem que estar numa carreira, numa empresa por muito tempo. Você tem que ser aquilo, né? Você tinha que ser aquele modelo. E aí, os meus pais, apesar de terem recebido essa informação, já, ao mesmo tempo, tentavam, aquilo encaixava, mas faltavam coisas. Então, se você entrar aí década de 70, 80, teve a revolução da disco, hippies, disco, começou o street bombar, e aí a gente vê uma revolução industrial, os yuppies acontecendo, e aí eu venho, começo dos anos 80, sou de 81, então nasci nesse interior, num formato de família de comerciantes, então venho, meus avós aí, um pouquinho, um nordestino, que veio do sertão do Ceará, minha avó é filha de italianos morando no interior. Mistura boa de Brasil que tem, né? Sim, todo misturado. Do outro lado também, italianos, tem português, tem, enfim. E aí a gente veio crescendo, onde a gente olhava para aquilo e falava assim, meu Deus, como é que eu vou me encaixar nisso? Porque a minha mãe não queria ser rígida que nem meus avós foram. Por outro lado, ela precisava trabalhar muito, porque já estava numa fase de precisar ter. Ela cresceu precisando ser, e aí eles precisavam ter. Então... Aí começa a mudar o drive da sociedade total. Total. Porque virou o consumo começa a ser intensificado. Isso. Se você pensar na era hippie, os hippies tinham uma boa ideia sobre chega de guerra, vamos viver, a gente precisa viver melhor, com amor, comendo bem, vivendo bem. Era uma ideia muito bonita. Mas talvez eles erraram na mão que fumaram demais, perdeu um pouquinho da seriedade. E teve uma coisa que foi interessante, que a sociedade de consumo norte-americana, que não conseguiu acabar com o movimento hippie, transformou o movimento hippie numa moda. E quando ela transformou o movimento hippie numa moda, ela esvaziou o discurso. E aí, nesse momento, o movimento que começou até bacana, não conseguiu atingir o que precisava. E aí, o consumo só se fortaleceu. Então, vieram outros tantos movimentos de consumo pós. Então, a gente vê o disco, que virou mais um movimento de consumo, e aí depois os yuppies e os urbans, e assim a gente foi vendo movimentos atrás de movimentos de consumo acontecendo e esvaziando um pouco as pautas ativistas, as bandeiras ativistas. É interessante você falar isso, porque você vai falando isso, minha cabeça, como eu sou randômico, né, então eu vou abrindo várias janelas. Importante a gente notar que todo esse movimento de marcas que a gente conhece recente, ele vem da década de 80. Né? Como eu operei o mercado de moda um tempo, a gente estuda bastante isso, essa mudança, né? A entrada do prêt-à-porter, depois essa massificação, a questão da intensificação das marcas a partir da década de 80, a própria mudança na geopolítica internacional. Os Estados Unidos têm uma mudança significativa na década de 80. Depois, na década de 90, a gente tem outras mudanças significativas, né? Final dali, dissolução da União Soviética. Isso. A gente tem muita coisa acontecendo. Às vezes a gente daqui olha e acha que não nos afetou, mas afetou muito. Nós vamos lembrar o seguinte, olha, queda do Muro de Berlim no final da década de 80,
E tinha alguns movimentos acontecendo, por exemplo, hoje a gente fala aí de empresas como uma Apple, como a Microsoft. Já lembra, a Apple é do início da década de 70. O Jobs é um desses pioneiros do movimento hippie. Ele fazia parte disso, inclusive parte das ideias dele nasceu muito disso. E só que à medida que a gente vai ter nessa mudança, porque eu sempre falo, a mudança comportamental, ela é que comprova que houve alguma mudança no modo de produção, no modo de comercialização e principalmente no modo de comunicação. Eu chego a dizer que a primeira mudança que acontece é no formato de comunicação. Sim. Para depois acontecer o formato, as outras mudanças. Por exemplo, a gente tem, eu sempre digo que talvez a maior revolução, a nossa geração atrelou muito tecnologia à eletrônica. E na verdade a tradução, né, a etimológica, né, o significado etimológico da palavra tecnologia é fazer algo de uma maneira diferente de como era feito antes. Então, a roda talvez tenha sido uma das grandes revoluções tecnológicas, né? Nós estamos aqui hoje graças à roda, né? Nós viemos de carro para cá hoje, né? Mas, por exemplo, talvez uma revolução que tenha sido brutal e muito agressiva para a humanidade tenha sido a comunicação, a escrita, que permitiu a gente formular e padronizar uma linguagem. Imagina se a gente tivesse que estar gruindo aqui hoje. Como é que estaria difícil a gente comunicar? Porque com a linguagem a gente começou a dar significado para as coisas. E o que acontece? Essa evolução que você falou dessas décadas, é importante a gente notar que até os nossos avós, eu sou do final da década de 60, o foco era sobrevivência. Sim. Então não tinha discussão de qualidade de vida. Não tinha discussão, não, era sobrevivência. Por isso que eles são chamados de já era silenciosa. Porque eles não tinham que reclamar, eles não podiam ter voz nada, eles precisavam viver, só sobreviver. O meu pai foi a primeira geração a estudar, a ter curso superior na família minha paterna, né? Na família materna já tinham médicos anteriores, a família de nordestinos. Mas é impressionante porque cada um desses que se aparelha muda o ambiente que ele está. Por que eu pedi para você fazer o histórico? Porque você falou dos seus pais, dos seus avós, mas, por exemplo, eu conheço uma pessoa chamada, tem um nome que a gente dá para uma coisa que deu certo. E ela tem entregue o nome dela. Sim. Né? Porque ela deve estar com 25, é isso? 24. 24. E eu sei que ela já está fazendo uma bela carreira profissional já. Sim. Eu não gosto muito de falar as marcas aqui, mas eu sei que ela está fazendo uma bela carreira, mas isso decorre dessa formação anterior. É uma E aí continuidade. eu queria que você falasse isso porque, já que nós estamos falando desse negócio geracional, e nós estamos falando de mercado, por exemplo, na década de 80 eu era um adolescente indo para a vida adulta, né? E me casei nessa década. Foi a década que eu fui o rebelde, que usava cabelo grande, colar, bracelete de peruano, colar de marfim, mas eu usava calça amarela com calça vermelha com camisa amarela, camiseta verde limão, decotada, porque não era malhado na época, aquela coisa, é a época do disco, das marcas, não sei o que, aquela coisa, e a música começa a fazer uma... Mas foi a mesma década que eu comecei a trabalhar. Eu casei muito cedo, então eu casei nessa década, eu fui pai nessa década, então pensa numa década intensa, foi a década de 80 para mim. Que hora eu estava cantando rock nacional, Legião Urbana, Paralama do Sucesso, e hora eu estava com a aliança e trabalhando, cuidando do menino com 17 anos de idade. Então, me conta um pouco agora, fazendo essa linha, você veio dos avós, passou pelos seus pais, chegou na sua geração, e você viveu a sua adolescência na geração de reestruturação. Que a geração de 90 é regulamentação de mercado, é um processo de privatização que muda o fluxo de capital, o fluxo de comunicação mudou totalmente, porque no final da década de 80, toda a mudança da telefonia aconteceu na década de 80. A AT&T nos Estados Unidos foi desmontada na década de 80. Na década de 90 nós tivemos a privatização da Telebrás aqui no Brasil. E a gente acha que isso não tem nada a ver, tem tudo a ver. O Brasil, antes da privatização, tinha 30 milhões de linhas. Hoje tem 280 milhões de linhas, se não me engano, nem sei mais quantos tem. Isso tudo é muito rápido. O Brasil da década de 80 não tinha computadores. Começavam os computadores em meados dessa década. Eu me lembro que eu fui precursor com o TK-85, depois com o CP500 da Prológica, CP700. Era um negócio... É uma coisa tão distinta do que é hoje, que hoje se você falar, nossa, você vai ali, compra um computador, compra um smartphone,
é a coisa mais natural do mundo, né? Era complicado. Mas no passado não existia isso, pelo contrário. Sim. Então, assim, aí você nasce já numa época que o mercado está se regulamentando, o mercado de consumo está bombando, o varejo já se aparelhou, a internet vem já seguindo, e aí cria uma loucura, e sua filha nasce em outro ambiente já. Já. Então, me conta um pouco. Eu nasci, sou de 81, então peguei toda essa revolução, cresci vendo coisas assim, né? Os anos 80 foram bem loucos, né? Você cresceu junto com a evolução do mercado de PC. E assistindo Chacrinha, Xuxa, enfim, né? O palhaço que era para animar a criançada era muito louco, né? Mas assim, a gente cresceu com muita referência e muita informação. Então, a minha geração ainda tinha uma base, até a minha geração, a gente finaliza aí o que seria antes internet, né? A minha filha já nasce com a internet, e é o pós-internet. Então, Vitória, que você falou do nome dela, né? A Vitória, minha filha, nasce e já muda completamente a geração. Vitória de 90? 98. 98. Então, ela já 2 anos. 98 é o ano das privatizações, não é isso? 98. É isso mesmo. 98 é a privatização da Telebrás, é 98. E ela cresce com a internet. Então, a Vitória aprende a escrever e ler. O mundo que a Vitória conhece é um mundo de internet, né? E até a minha geração é a última que conseguiu crescer longe disso. Aquela é de 98. Isso. Então, com 8 anos de idade, ela estava vendo o lançamento do iPhone. Sim, sim. Então, quando o iPhone lançou, eu me lembro de uma experiência, assim, foi bem engraçada, que quando ela começou, no primeiro ano, assim, a aprender a ler e escrever, ela chegou e ela catava, assim, a gente já tinha o computador em casa, né? E ela ficava, assim, catando as palavras, as letrinhas, assim, né? Porque ela tinha que pensar como escrever aquela palavra, e aí ela tinha que achar no computador, no teclado, as benditas das palavras. E aí ela me veio um dia e disse assim, mãe, me deixa ter um MSN. Pra que você quer ter um MSN, Vitória? Não, porque eu quero conversar com as minhas amigas. Conversa com suas amigas na escola, filha. Você mal consegue digitar. Mas, mãe, todas as minhas amigas já têm MSN. Não, mas olha, as minhas amigas já têm Orkut, já tem não sei o quê. Começou uma... E aí, nesse momento, eu interrompi e disse, não. Você vai usar, tudo bem, o MSN, desde que sou eu quem deixo, você admito quem vai te ter contato ou não, porque tinha essa possibilidade. E aí começa a vida digital de Vitória, com acesso ao computador. Então, Vitória já vem numa geração que aprendeu a ler e escrever digitalizado. A minha geração antecede isso. E o que tem aí... Esse é o grande marco, tá, Gilson? Essa mudança antes de internet e pós-internet é o que revoluciona a nossa era. Revoluciona a nossa era. A gente pode... Todo mundo sabe disso, você não está falando nenhuma novidade. Mas a gente não parou para analisar quão profundo essa mudança é na nossa sociedade. E ela é muito profunda. Então, vamos analisar vamos dividir em século XX e século XXI, porque vem mais ou menos isso. A internet, apesar dela nascer ainda no século XX, ela ganhou força e... Ela escala no finalzinho do século. Então, a gente pode considerar... A internet, ela precisava de uma evolução na base tecnológica de telecomunicação, né? Porque lembra que toda a nossa comunicação era feita à base de cobre, né? E foi construído em cima da telefonia, que é o que estava entre o telégrafo, né, e a era do computador. Mas a grande expansão da internet passa por uma expansão anterior no aumento da capacidade de infra. A gente precisava aumentar a largura de banda, a gente precisava aumentar a capacidade de transmissão de dados, que senão não caberia a internet, né? Eu sempre falo que se o YouTube fosse lançado 10 anos antes, seria um fiasco total. Não teria largura de banda para fazer um streaming de vídeo. Sim. Né? E é interessante, você falou Orkut, boa gente, parte do nosso público não vai saber o que é Orkut, não.
Mas Sabe quando a pelos gente fala em memes rede na internet. social, quem foi o pioneiro foi o Orkut, e não o Facebook. O Facebook foi o primeiro que escalou. Os dois começaram praticamente juntos, mas o Orkut escalou, assim, o Orkut ganhou força no Brasil e em grande parte dos países muito antes que o Facebook. É. Mas ele Então, não conseguiu escalar, É. igual o Facebook conseguiu escalar. É igual a questão do smartphone. A gente tem a Apple como a precursora do smartphone, quando na realidade é a RIM com o BlackBerry. Mas a Apple consegue fazer o primeiro smartphone que eu brinco que é o primeiro smart inteligente mesmo, porque ele é sem teclado fixo, não tinha aquele tecladinho difícil de usar, não era uma tela monocromática, Sim. não era, já era uma... Então assim, olha, isso é tudo muito rápido. Só que, por exemplo, quando você fala, na realidade não foi tempo da gente ter visto isso. Não deu tempo pra gente olhar tudo que mudou. Porque as mudanças são muito rápidas, né? Então, As versões são muito rápidas, é uma versão em cima da outra. Está acontecendo. Isso, mas é importante que a gente, às vezes, se debruce sobre isso, porque explica muito das dificuldades que nós estamos tendo hoje. Então, talvez para quem está nos acompanhando, fala, o que isso tudo tem a ver com agro? Tem tudo a ver com agro. Tudo a ver com agro e nós vamos chegar lá. De que forma que faz diferença? Eu estava acompanhando os outros episódios, né? E todo mundo que passou por aqui falou coisas que eu falei, cara, olha só como a gente está sofrendo as questões das gerações e não está percebendo. Você sabe muito bem disso. Você começou falando disso, dessa questão jurássica. Então, vamos dividir entre século XX e século XXI, tá? Até a internet, né? Então, século XX, antes de internet, a gente tinha uma questão de hierarquia. Ele era vertical, o poder, a ordem, a informação. Nós vivemos um século vertical, uma criação vertical, onde a gente tinha poucas fontes de informação. Quem que eram nossas fontes de informação? Nossos pais, nossos avós, nossos professores. Amigos próximos, os vizinhos, professor, a igreja. Isso. E que normalmente, então... 2 canais de televisão, 2, 3. Isso. Então, quem estava no poder? E com um horário que eles não podiam assistir porque os pais estavam assistindo outra coisa. Isso, exato. Então, quem é que estava no poder? Os mais velhos, certo? Então, nós crescemos... Movimento oficial, que a gente chama. Nós crescemos acreditando que essa é realmente a ordem das coisas. Verticalizado. Quem está acima, os mais velhos. Quem eram os diretores, Manda quem os mais pode, velhos. obedece quem tem juízo. Perfeito. Frase excelente para a gente trazer aqui. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E quem é que podia? Os mais velhos. Quem é que estava no poder? Os mais velhos. Quem eram os políticos, os líderes? Mais velhos. Mais velhos, mais experientes, mais sábios, detêm mais informação que conseguiu juntar ao longo da vida. Então, vamos pensar que toda a nossa educação partiu desta ordem vertical. Então, a gente sempre olhou para os mais velhos nesse sentido. E sempre quando a gente foi conseguindo galgar um degrau a mais nessa ordem vertical, a gente olha para quem está abaixo da gente. Veja que só existe na nossa cabeça, mas é isso. A gente olha para quem está abaixo da gente, que é quem? Os mais novos, os que estão em outras ordens de hierarquia, de liderança e trabalho, que a gente já superou, e a gente olha para eles como menores ou como menos sábios, menos inteligentes, e a gente tem dificuldade de acatar o que vem daquilo, porque ele não passou tudo que eu passei, ele não viveu tudo que eu vivi. Então, ele tem muito para aprender, ele não tem referência suficiente. E então, a gente parte sempre disso, de que a gente... Você não sabe o que eu tô falando. Você é muito novo. Reconhece isso no agro, de alguma forma? Não, além de eu estar lembrando de outras épocas da minha evolução, né, no agro, isso é muito mais gritante. Porque como os ciclos no agro são mais longos, e dependendo da atividade, com mais lentos ainda, como a questão da pecuária, porque assim, se demora para formar uma fazenda. Tem um tio que fala que fazenda não devia chamar fazenda, devia chamar fazendo. E tem muita experiência prática, porque esse era um setor que tinha pouca tecnologia no passado, né? E os ciclos eram muito longos. Talvez a gente começa a mecanização na década de 60. Aí demora 20 anos para a gente falar de braquiária, depois demora mais não sei quantos anos para falar de genética. Ainda hoje a gente não tem desenvolvido. E aí o que acontece? Em determinadas atividades como a pecuária, a sucessão é tardia. Então, o pessoal herda com 60 anos.
Ou seja, né? E o que acontece? Você, como mãe, vai se lembrar disso, que a gente não consegue olhar para os nossos filhos sem ver as crianças. Pois é. Né? Eu vi a minha avó com 90 e poucos anos de idade, quase 100 anos, virando para mim e falando assim: menino que ela falava era meu pai. Com 70 e poucos anos. Onde é que minha avó tá vendo os meninos, que era meu pai, meu tio, de 70, o outro de 75. Mas hoje eu vejo os meus filhos e talvez continuo vendo esses meninos, né? Sim. E aí quando você vai exercitar isso nos negócios, e eu vivi em ambiente familiar a vida toda, empresa familiar, e vivo como profissional, isso dificulta mais, porque entre a hierarquia profissional e a familiar, fica a familiar. Se tiver que uma superar a outra, é a familiar que supera. No agro, isso é mais gritante. Porque esse menino tá achando que foi para faculdade e sabe mais que eu, e numa época que o outro não podia ir para faculdade. Por exemplo, o meu avô materno teve que parar de estudar porque ele tirou uma nota baixa em determinada época e o meu bisavô puniu ele mandando ele para fazenda. E ele não só parou de estudar, como teve que trabalhar nas fazendas e sustentou os irmãos, porque o meu bisavô acabou falecendo cedo, e ele foi sustentar os irmãos estudando, fazendo o que ele queria ter feito. Então, hoje, é muito importante você tocar nesse assunto. Eu até queria que você agora, que agora está vivendo no mercado do agro há mais tempo, me dissesse as suas percepções práticas agora em cima dessa constatação teórica. Né? Gilson, eu vejo muito isso acontecendo. Então, esse é um comportamento e completamente explicável, né? Porque realmente é isso, nós crescemos dessa forma, atendendo a essa hierarquia vertical. E aí, o que aconteceu? Vou até aqui parafrasear o Dr. Dad Schneider, que é doutor em comunicação e que vem fazendo um belíssimo estudo de comportamento de gerações. Ele fala disso que aí veio o smartphone, veio a internet e fez um belíssimo tip-off. O que é esse tip-off? Ele falou assim, sabe os filmes de realidade aumentada que a gente assistia, o Minority Report, assim, onde o cara tava numa tela, e de repente ele passava uma película, alguma coisa assim, ele tip-off, caía numa outra era. Isso foi o que aconteceu com a gente. As nossas gerações caíram de tip-off numa era digital. Então, vamos lá. Que foi isso? Do século XX, a gente tip-offteou, né? Foi jogado para um século XXI completamente digital, sem perceber. Muito rápido. Entrando com medo do bug do milênio, né? Não, Que a gente ia... Os aviões iam cair, o dinheiro ia desaparecer do sistema internacional. E a gente nem tinha ainda blockchain, imagina? Agora justifica muito mais do que na época. E os medos, né? Mas assim, então nós caímos nesse tip-off de uma geração para outra e não percebemos. E aí surge então um gap tremendo. Porque vamos lá, vamos pensar em fontes de informação. As fontes de informação eram hierárquicas. Então a gente tinha alguns detentores de informação. Os pais, os avós, os tios e tal. E aí nós, como satélites, rodávamos em volta daquela informação recebida. Tá bom. Era uma informação planetária quase, né? E aí veio o digital. E o digital trouxe... Eu quero até, antes de entrar nisso, te perguntar. A gente aprendeu desse jeito, mas não quer dizer que era legal. Só que nós fomos educados, como o nosso era hierárquico e vertical, a gente não tinha direito de escolha. Não tinha direito de escolha. Você tinha que se inscrever 10 páginas de um trabalho escolar, passar o dia na biblioteca, visitar 30 livros, para escrever 10 páginas à mão. E se errasse... Com pauta. Isso. Não podia corrigir, se errasse tinha que começar de novo. Tinha que começar de novo. Não tinha Reurex. Isso, para entregar no dia seguinte para a professora. Então, e com a letra que ela entendesse, que senão ela nem avaliava. Exato. Então, olha só, isso era gostoso? Não. Era agradável? Não. Mas a gente tinha escolha? Não. Porque o planeta professora falava que era daquele jeito e a gente, de forma satélite, assumia aquilo. Tá bom. Então, vamos lá. Esse foi o jeito como nós fomos criados. Quando a gente entrega celulares, internet, computadores e uma pancada de conteúdo digital para essa garotada, a gente mostra para eles e dá acesso a eles a milhões de formas de aprender mais interessante do que a gente.
Então, a gente fala para eles assim, Nós perdemos a referência agora. Né? mas a Não gente somos mais não referenciadores. somos mais. E fora que tem outro agravante, né? O Alvin Toffler, na década de 80, escreveu um livro chamado A Terceira Onda. É. E ele falava nessa época, né, que a primeira onda é a Revolução Agrícola, a segunda onda é a Revolução Industrial e a terceira onda seria essa Revolução Tecnológica. E eu fico impressionado, eu gosto muito de reler obras. Eu reli a Terceira Onda outro dia e eu falei, cara, como é que esse cara escreveu isso? Eu fui até olhar, eu sou muito curioso com as obras e vou ver quando é que é a primeira edição. Ele escreveu isso lá na década de 80 e ele falava de uma cabana digital e ele falava de que ia chegar uma época que a gente ia ter telas individuais. Que a gente já estava desenvolvendo telas, que era a tela do cinema, depois a tela da televisão, depois a tela... E aí eu pensava, naquela época, o máximo que ele poderia pensar era uma tela de um computador. E Uma aí, TV. e aí, por exemplo, o Jobs já dizia, todo mundo vai querer, e foi a sacada dele. Enquanto a IBM imaginava que toda empresa ia precisar de um computador, o Steve Jobs já enxergava o seguinte, toda casa vai querer ter um computador. Só que esse cara não conseguia imaginar naquela época que cada pessoa ia ter um mini computador na mão, são as telas individuais que o Toffler falava. Veio depois. O Wi-Fi em casa são as cabanas digitais, né? E aí, o que é o grande perigo disso, quando eu falo perigo, né? Porque o processo de comunicação, ela sempre tem um emissor, um receptor, e qual mensagem você está mandando? E aí, só que esse vai ser realmente um grande desafio, porque a gente já não tem mais esse controle. Não tem. Então, E aí, por exemplo, aquele livro que a gente acessava antes, passava por um processo de validação, de curadoria, que inclusive faziam eles durarem muito tempo, né? Vamos lembrar da Barça, vamos lembrar da Britânica, sim. né? Delta Larousse, né? Isso aí não sabe, não é da minha. Mas, por exemplo, para uma enciclopédia daquela ser produzida, ela passava num processo de validação imenso, né? Imagina comparar com a Wikipedia hoje, que é alimentação Sim. coletiva, né? E quando eu falo perigo, é porque essa mudança comportamental que a gente teve de como nos organizar e viver em sociedade, ela mudou uma coisa que é muito perigosa. Você falou, os primeiros referenciais nossos eram quem? Eram quem? Nossos pais, nossos avós, tios, ou seja, um núcleo duro de gente muito comprometida com o seu desenvolvimento. Então a gente sempre tinha um primo que ensinava uma coisa que não prestava, não sei o quê, mas era pouco. Porque aquele núcleo estava preocupado em te dar o melhor. Melhor do carinho, melhor da atenção, melhor da... Quando você desagrega esse primeiro núcleo e desagrega no primeiro setênio, que é um setênio importantíssimo do 0 ao 7, onde a gente está desenvolvendo a nossa capacidade neuronal, nossos laços de afetividade são construídos aí, né? A relação com a mãe nem se fala, mas a relação com o pai, ela só começa a desenvolver aos 3 anos de idade. Então, você imagina numa era que eu mudei a forma de organizar a sociedade, né? Mudei até para a questão de consumo ficar mais rentável, e eu desagreguei essa primeira etapa. E abri o canal de comunicação, coloquei as vitórias com o mundo na mão delas. E aí, as mães já não tinham mais condições nem de estar com o tempo junto com as vitórias, e muito menos de fazer aquele crivo que você fez quando ela falou que queria ter o MSN lá atrás. E aí, Gi? Eu tive a facilidade ainda de que a primeira infância dela foi ainda fora desse mundo digital, né? Então, alguns desafios que os pais hoje vivem, eu não precisei vivenciar. Mas o que eu sinto, Gilson, é que está feito, está posto e não tem volta. Então, não adianta. O que a gente tem que entender? Como é que cada uma dessas gerações se comporta? O que são os valores para cada uma e tentar adequar. Mas tem uma questão que a gente precisa ficar atento. Nós aqui que crescemos verticalmente, ainda tentamos colocar para essa geração que chegou o mesmo formato. A gente quer que eles nos escutem, a gente quer que eles nos obedeçam, que eles sigam os nossos valores. Mas isso a gente vai ficar falando com as paredes. Porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Essa geração está vindo e não tem volta. A internet está cada vez trazendo mais possibilidades para eles e traz um mundo muito mais interessante do que a gente. Isso é fato. Então, quando a gente tenta falar com eles, assim, eu vou contar alguma coisa, que esses dias eu fui falar
para os rapazes da equipe que trabalham com a gente, eles são novos. Falei assim, eu assisti uma palestra muito legal e eu queria que vocês assistissem, mas eu nem vou mandar o link porque tem 1h30 e eu sei que vocês não vão assistir. A gente tem que saber que não vai. É real isso. Não vai ter esse tempo. Então, a não ser que realmente faça muito sentido para eles. E talvez não vá acontecer. Então, o que a gente tem que entender? Que cabe a nós, mais velhos, que viemos de uma outra geração, nos adequarmos para que a gente continue vivendo os nossos tempos. Não é, veja, o nosso tempo agora, o presente. Porque o digital está aí para todos, não está só para essa geração. Está para todos, não tem volta, é um caminho sem fim. Então, como que essa geração vê diferente da nossa? Século XX, então a gente está aqui numa hierarquia vertical, eles são horizontais. Tem muitas fontes de informação o tempo todo, onde eles conseguem acessar rapidamente, se eles quiserem, claro, o que você está falando é verdade ou não. Por que eles não se aprofundam mais em tanta informação quanto a gente se aprofundava? Porque rapidamente eles conseguem a informação que eles precisam. Isso não estou falando que é o melhor formato. É diferente do que a gente estava acostumado. Eu tenho até dúvida se eles conseguem a informação ou se eles conseguem só o dado, sabe? Porque tem uma construção, né? Que é diferente, né? A palavra informação eu gosto muito porque ela fala assim, information, né? Ou seja, eu trago algo externo para dentro, formo algo e aquilo me permite agir. Então, teoricamente, a informação seria uma junção de dados, uma combinação de dados para me permitir pensar algo para eu agir e obter algum resultado, né? Como hoje a gente tem um mercado inundado de informação e a informação ela não vira nada se você não tiver um processo de absorção dela. Se você não embarcar e fizer uma sinapse daquilo, e eu sempre falo, gente, tudo muda, menos as leis naturais. E uma das nossas falhas hoje como sociedade contemporânea é tentar lutar contra leis naturais. O mesmo corpo não ocupa 2 espaços ao mesmo tempo. Então, as leis naturais, por exemplo, o tempo de processamento, você pode diminuir, mas você não extingue a necessidade de tempo para processar algo. O cérebro humano é uma máquina espetacular, mas ela também precisa de tempo para processar, assim como um processador de um computador precisa. Então, eu concordo com o que você está falando e entendo quando você fala precisamos nos ajustar por esse tempo, até porque o tempo do passado não existe mais. Exato, já foi. Só existe esse tempo. O meu ponto de atenção com isso, e até falando muito para a turma do agro, eu tenho muito medo de informação sem validação. Porque é muito fácil o efeito papagaio. E a internet trouxe uma coisa muito perigosa que é o quê? Eu nunca vi tanto especialista em tanto assunto surgir do nada. E quando você vai atrás e olha, é uma coisa oca, é uma casca, sem consistência nenhuma, sem lastro. Só que até o cara descobrir que aquilo não tem lastro, o estrago está feito. E eu comecei a ver isso primeiro em moda. A moda, ao contrário do que se pensa, e você trabalhou com moda há muito tempo, sabe que é algo muito estudado, tem muita ciência na moda. Tem muito estudo do comportamento da natureza, de como as fibras estão se comportando, de como o clima vai se comportar. Então, antigamente, as pessoas que estudavam moda para distribuir informação, né, os birôs de informação, era uma coisa... E hoje chegam pessoas sem um mínimo de preparo naquilo, mas com muito poder de comunicação, consegue acessar uma rede gratuita, solta uma mensagem polêmica, consegue startar um gatilho e, de repente, uma informação que não tinha nenhuma procedência faz um estrago mercadológico. Porque induz uma parte do mercado a comercializar algo que não vai ser comercializável, ou que é alguma coisa que não é saudável, ou alguma coisa que realmente não era adequada para aquela hora. Então, a minha preocupação com isso é como a gente se protege num mundo onde a capacidade cognitiva está diminuindo. Walter Longo fala uma coisa que é importante, você precisa ler. Porque senão você não embarca conteúdo para fazer a sinapse, é um processo natural, seu cérebro funciona assim. Então, por exemplo, geracionalmente, né? Eu já me vi conversando com meu filho mais novo, dele ler uma sinopse de um livro de filosofia, e o livro foi escrito há 500 anos atrás, 500 anos atrás, sei lá, 2000 anos atrás, e precisou de 400 páginas. E aí me vem alguém com uma sinopse de 18 páginas, e o cara lê para fazer uma prova e quer discutir a obra. Aí eu falo, gente, o autor, né, o cara que teve a intuição, que teve o insight dessa tese, precisou de
500 páginas. Anos para escrever. Como é que você vai colocar isso em 18 páginas e depois quer discutir em 5 minutos? Então, esta sociedade da instantaneidade, Ela é da preocupante. dieta em 2 dias, do desaparecer a Essa roupa em uma urgência, semana, né? de olha, aprenda inglês em 24 horas. Isso é muito perigoso, principalmente porque quando é que você descobre que não funcionou? Depois que você já desembolsou, já pagou por aquilo, já dedicou um tempo, e aí? E você reclama para quem? Foi você que optou, ué. Pois é, Gilson, mas a gente, quando eu falo para você que a gente vai ter que se adaptar, é assim, tá posto. A gente vai ter muito disso e não vai mudar. E sempre teve, na verdade, mas a gente não tinha tanto acesso a eles como a gente tem hoje. Então, o acesso facilitou muito. Mas, assim, o que vai fazer a diferença realmente é a construção das sociedades e é a construção dessa primeira sociedade, núcleo familiar, a educação que vai ser feita, mas é a comunicação. Então, quando eu falo que a gente tem que se adaptar, o que eu falo para Eu ti? já estava preocupado com essa adaptação. Você falou que Mas você tem me que ter. conhece, né? Vamos retomando a questão das diferenças. Geração do século XX, hierárquico e por idade. A gente diferenciava uns aos outros por idade. Geração do século XXI. A diferença é por quão digital você está ou não. Então, para essa geração, tudo bem, a idade pode significar alguma coisa, porque eles já entendem que talvez a gente mais velho não entenda as mesmas coisas que eles digitalmente. Mas essa hierarquia foi quebrada. E junto com isso, alguns valores também. Como eles têm fácil acesso a muitas informações e a muita coisa, a fonte de informação mudou, a fonte de poder também mudou. E aí, para eles, há alguns estímulos que para nós era importante, para eles não é. Então, veja bem, para os nossos pais que precisaram ser e ter, foi estimulado uma série de valores para eles. Por exemplo, como propriedade. Isso, adquirir propriedade, comprar terra, tinha que ter muita coisa. Exato, isso. E aí, a gente vem de uma outra geração onde talvez a gente já não precisasse se preocupar com isso. Ter a propriedade só usa o fruto. Isso. E aí, a gente, então, vem de uma geração do parecer. A gente precisava parecer feliz, a gente precisava parecer bem-sucedido. É onde tem uma explosão de vendas de BMW. E depois chegou um momento que você entendeu e falou assim, opa, dá só para eu alugar essa BMW aqui. Eu não preciso mais ter ela, talvez. Talvez se eu fizer um evento com os meus clientes, numa casa top, num hotel top, eu falar que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, eu parecer que eu tenho, eu já consigo alcançar algumas coisas. Hoje, a gente já deu mais um novo gap, que é o aparecer. Com o celular e rede social e a selfie, a gente precisa aparecer. Aparecer com a pessoa famosa, aparecer do lado do carro, aparecer na praia, a gente precisa aparecer, tá? Então, essa geração, isso não faz mais tanto sentido. Para eles não faz. Tanto é que a primeira geração, depois de muito tempo, os números de habilitação para automóveis caem cada vez mais. Eles não querem mais tirar carro, ou tirar carta para dirigir carro, e quando tiram tardiamente. Porque para minha geração era importantíssimo comprar um carro. Era sinal de que eu tinha virado adulta, que eu tinha conseguido meu emprego, que eu conseguia pagar por um carro. Agora, para essa geração, não. Tem Uber, tem metrô, eu ando de avião quando eu quero, eu tenho motorista. Meus pais têm motorista, me levam para lá e para cá. Eu não preciso de carro. Para que eu preciso dirigir? Então, o que eu preciso me preocupar? Se eu troco de celular todo ano, por que eu preciso me preocupar? Então, não, eu vejo quanto você trabalha. Olha, eu vivi isso com a Vitória. Então, eu venho de uma família muito simples, de comerciantes, todos começaram como feirantes e depois montaram seus negócios de comércio. E aí, eu, então, venho empreendendo desde sempre. Sou falante de natureza. Minha mãe fala que quando eu tinha 3 anos de idade, a gente morava numa avenida muito movimentada, de frente a um ponto de ônibus. E ela fala que ela se preocupava o dia que eu ia sumir, que eu ia embora com alguém, porque eu era amiga de todo mundo. E eu conversava com todo mundo com 3 anos de idade. E sempre apaixonada por pessoas mesmo, por histórias, né? E desde sempre empreendi. E empreender no Brasil não é uma tarefa fácil. Ambiente hostil. Sim. E minha filha cresceu me vendo fazer isso. Ou seja, não quer isso para mim. Não quer.
O pai dela também empreende em outra área, autônomo e tal. Hoje tem a indústria dele, mas começou a Agora fica vida mais fácil como entender autônomo. a Vitória fazendo uma carreira executiva, né? Isso. E a Vitória sempre Ela está olhou empreendendo, mas uma do carreira jeito executiva, e exato. não... E ela falava assim: não, vocês são doidos, vocês trabalham, não tem hora, não tem Acho que eu dia, concordo com ela. não tem hora, não tem dia, e não sabe se vai ter dinheiro na conta para pagar o que precisa pagar, porque primeiro tem que pagar funcionário, imposto, aluguel, e o por último é o dono e tal. Então, ela cresceu tendo um valor diferente de trabalho. Ela fala: não, eu quero trabalhar numa grande empresa, eu quero ter um cargo onde eu trabalhe bem, no escritório, no ar-condicionado, vou me preparar para isso. E nós pudemos dar condição para que ela seguisse estudando para tal. Então, hoje, aos 24, quase 25, ela já é coordenadora de um departamento numa grande empresa, uma empresa multinacional conhecida no mundo todo. Então, olha, ela foi fazer uma construção de trabalho diferente da minha. E os valores dela também são. Ela foi tirar a habilitação aos 22, hoje ela constrói uma outra vida, e a prioridade dela é viajar, é ter dinheiro no banco. Então, assim, para ela é muito importante guardar dinheiro para que ela tenha uma vida mais tranquila, para que Liquidez. isso, para que a hora que ela fala assim, esse emprego aqui está exigindo demais de mim, ela possa virar as costas e procurar outro. É outro tipo de segurança. É outro tipo de segurança. Isso, ela vem de uma outra geração. Se a gente pegar a geração, ela eu sou millennials, ela vem da geração Z. E aí agora a gente já fala da IA, né, que é a geração aí da inteligência artificial, que é a criançadinha, que daqui a 4, 5 anos já vai escrever com inteligência artificial. Que essa garotada que está hoje com 4, 5 anos de idade já manda nos pais. Então, vai vir com uma outra identidade, com outros valores. E aí é outro problema, né? Porque hierarquia é algo que é muito difícil você organizar algo sem uma hierarquia. Por exemplo, não tem como ter uma planta sem antes ter uma semente. Tá. E não tem como ter uma semente germinando sem ter um ambiente. Então, a hierarquia de acontecimento, e o que a gente liga à hierarquia é uma questão de... Vertical. Ela existe, ela é indispensável. Talvez a forma de exercer essa hierarquia tenha que ser repensada. Perfeito. Então, vamos lá. Em vez da gente hierarquizar, a gente vai ter que horizontalizar. Então, nenhum desses aspectos é mais importante que o outro. Todos têm o mesmo poder. Essa garotada que chega no mercado agora entende isso. Adorei isso, porque aí se a gente trouxer para o agro agora, que a gente fala muito de cadeias, uma das soluções que eu prego para a gente realmente criar um agro distributivo, solidário, que gera riqueza e melhora a vida das pessoas, nós vamos ter que reordenar cadeias. Para isso, nós vamos ter que fazer uma mudança de mentalidade. Exato. Consciência. Hoje nós tivemos condições de conversar mais cedo de elevação de nível de consciência. Dentro do agro hoje, eu fico imaginando como nós vamos ter que exercer, porque tudo passa por pessoas. Nós tivemos décadas de êxodo rural. Nós tivemos séculos de invalidação dos profissionais que lidavam com terra. Desde a época do campesinato, na história feudal, é uma classe desvalorizada, ou seja, o produtor rural, aquele que lavra a terra, nunca foi valorizado. E há muito pouco tempo isso acontece agora. Muito pouco tempo. E é uma valorização ainda, na minha opinião... Aquém do... Bem, porque a turma que trabalha nessa área são heróis. Aliás, tem uma amiga minha que tem um projeto chamado Agro Heroes, que eu espero vê-lo no ar em breve, para contar a história desses heróis mesmo. Mas por que eu estou te provocando isso? Existem condições hoje da gente fazer uma mudança de reordenação, usando essa linha que você falou de horizontalizar, de nada é mais importante que outra coisa, usar a tecnologia para mostrar que você pode viver num campo, que quem vivia no campo hoje, ele estava absolutamente à mercê de tudo que acontecia. Sim. Hoje, quem está no campo, quem está na cidade, está acessando a mesma coisa. Perfeito. Ele está convivendo com menos pessoas presencialmente, mas não significa dizer que ele esteja lidando com menos pessoas no seu relacionamento. Ele vai acessar as mesmas informações. Hoje, quem mora no interior da Bahia ou quem mora em São Paulo, digitalmente acessa a mesma informação.
Depende do que ele está procurando. O modelo de produção não tem mais como ter nenhuma atividade no agronegócio hoje sem adoção intensiva de tecnologia, Exato. né? E olha quando a gente volta para precisamos nos integrar e nos adaptar, porque realmente esse é o caminho. O que eu entendo que o agro precisa, essa adaptação precisa acontecer no agro. A gente precisa parar de olhar para ele de forma vertical, que nem a gente faz. Hoje eu vejo muitos proprietários que estão fazendo isso, que foram criados assim, e criaram seus filhos de forma vertical. E agora estão com grandes propriedades, ou pequenas que sejam, mas estão com propriedades na mão e que eles estão se perdendo no processo de perenidade. Talvez essa propriedade fique nessa geração, não consiga ir adiante com sua perenidade, com seu trabalho, de forma a ter resultado. Por quê? Porque não fez o tip-loft, sabe? Não fez o tip-loft da propriedade e da sua execução. E essa pessoa não fez o tip-loft. Ela ainda está tentando viver um mundo vertical. Mindset, a mudança de mentalidade, todo. o ajuste que precisa ser feito. O tempo todo. O que faz diferença para essa geração não é a idade, e cada vez menos vai ser a idade, porque nós vamos ver cada vez mais. Você falou que a sua família é longeva. E olha que bom que agora não é a sua família ser longeva, não vai ser mais só uma exclusividade. A gente já fala em viver aí aos 90 com tranquilidade, sabendo que daqui 20 anos isso vai ser 110. Lá em casa as mulheres viviam muito, os homens morrem cedo. Agora nós estamos aprendendo a viver mais. Tomara que eu leve mais adiante agora. Mas assim, quando a gente tem uma sociedade ficando mais longeva, as questões de idade ou de ser velho, você não vai ser velho com 40, com 50, com 80 anos. Porque o que vai ser velho, eu detesto usar essa palavra dessa forma, porque acho ela pejorativa, porque velho que a gente está vivendo e é maravilhoso, não é ruim ser velho, mas a gente não pode ficar obsoleto. E como que nós não vamos ficar obsoletos se nós vamos viver até os 90, 100, 110 anos? Nos reinventando. Nos reinventando. Então, ótimo, que bom que nós vivenciamos toda essa era que nos deu muita bagagem, nos deu muito conhecimento, muita capacidade técnica, mas o que está posto é que nós teremos que conviver com essas novas gerações de forma a fazer isso o melhor possível para as nossas propriedades, para as nossas famílias e para o futuro da sociedade toda. Tá, qual que é a maravilha disso? Somos tão diferentes que juntos a gente pode fazer isso ser ótimo. Essa geração está trazendo tecnologia e querendo mudar rapidamente, coisa que nós, por sermos verticais, temos dificuldade. Se a gente abaixar a guarda e entender que eles são nós, não têm a mesma experiência que a gente e tudo mais, mas que juntos, com a nossa experiência e com a facilidade deles para acessar tecnologias, a gente pode construir algo maravilhoso e sem tentar impor hierarquia nesse formato, mas criar um fluxo, a gente vai conseguir esse agro do futuro que a gente quer. Então, a gente olha para eles e fala assim, eu tenho uma bagagem tremenda aqui, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu preciso te levar, mas eu não sei usar tão bem essa ferramenta que você usa. Você consegue adaptar isso a isso que eu estou te passando? Eu quero chegar aqui. Acha a ferramenta certa para isso. E eles fazem isso acontecer. Então, os nossos filhos, os sucessores, os netos, eles têm valores diferentes. Eles não vão se matar de trabalhar. Não precisam, porque eles sabem que eles têm um porto seguro para onde voltar. Por N motivos. Toda a teoria econômica agora trabalha numa mudança forte disso, né? Comportamental, de redução de tempo de trabalho, Exato. de aumentar tempo de entretenimento. Qualidade de vida, da importância do ócio. Aliás, outro dia eu li a obra do Domênico De Massa, O Ócio Criativo, e eu acho que eu tinha lido em outra época e reli agora. Cada vez que você lê, você vê uma coisa nova e é impressionante. Impressionante realmente essa mudança, como ela é necessária. Necessário. É até porque a gente tem tanta informação o tempo todo agora, isso está inundando tanto as nossas mentes, se a gente não fizer uma retirada estratégica desses circuitos, a gente não vai conseguir mais raciocinar tão bem. Vamos colapsar. Vamos. Então a gente precisa juntar essas forças, sabe? Então, essa nova geração não quer trabalhar tão pesado quanto a gente trabalhou. E eles não precisam. Eles têm tecnologia para trabalhar de forma mais inteligente,
mais fácil e mais rápido. Entende? Não é mais importante que a gente e nem vice-versa. Se a gente entender que é um fluxo natural que tem que ser seguido de forma horizontal. Eu espero, Gi, que esse acesso à tecnologia, que você falou assim de forma mais inteligente, que eu tenho visto que tem acontecido o inverso, né? Nós estamos castrando capacidade criativa, nós estamos diminuindo capacidade cognitiva, nós estamos deixando essa instantaneidade para um lado que é ruim, nós estamos fragilizando relações pessoais, né? Porque o digital ele esfria muito essas relações. Que eu sempre falo, o mundo dos bits, ele não é um substituto do mundo dos átomos, ele é um complementar. Esses mundos precisam se complementar. Eu falo que eu sou analógico, mas eu sou um tecnológico desde moleque, né? Mas é impressionante como eu uso bem a tecnologia e ao mesmo tempo, por exemplo, eu adoro meu notebook, adoro meu smartphone e adoro meus cadernos. Eu ainda preciso fazer meus mapas mentais em cartolinas, né? Eu ainda preciso começar os meus insights em papéis brancos, né? Em folhas, porque isso força as minhas sinapses funcionam diferente, né? Então, assim, eu vou deixar, assim, nós estamos caminhando para o encerramento, infelizmente, que esse é um tema que a gente deveria falar há muito tempo. A gente tem que trazer de novo para a pauta essa questão que você está trazendo agora no final, que é realmente de como a gente está perdendo inteligência e resultado, porque isso também é uma realidade, tá? Mas é assunto para mais eu quero deixar um convite rodada. aqui para outra rodada, para a gente voltar para falar especificamente disso, que me preocupa essa fragilização das relações. Nós estamos ficando seres mais frágeis, emocionalmente frágeis, com baixa resiliência, e isso me preocupa como sociedade, como construção de mundo. Porque as coisas precisam de esforço, né? Não tem como uma lagarta, né, se transformar numa borboleta sem esforço. Não tem como uma semente se transformar numa planta sem esforço. Esforço, não estou falando que seja sacrifício, esforço, né? Porque senão a gente fica ligando só a sacrifício. Mas eu queria te fazer um convite para você fazer um encerramento, aproveitando esses anos, que agora você já está com alguns anos no agro agora. Sim. E eu lembro que eu brincava com você dizendo, você tem que vir para o agro sem virar alguém do agro. Senão você vai perder a relevância que você tem nisso. Então você hoje está no agro, mas não é do agro, mas opera, né, nesse quadrante. Virei uma ferramenta a favor do agro. Pronto, isso aqui é importante. Eu queria que você tentasse fazer um encerramento, deixando uma mensagem para os nossos colegas, os nossos amigos e amigas, que eu sempre chamo aqui de mentes pensantes, que querem fazer algo diferente, que querem ver nascer algo diferente. Ou seja, é um grupo de transformadores, de buscadores. Tenho certeza que todo mundo está assistindo isso aqui tem esse sentimento. Usando toda essa experiência sua, toda essa visão que agora você conseguiu desenvolver, o que você deixaria de mensagem aí para a nossa turma? Gilson, acho que para quem está nos acompanhando, né? O que importa realmente não é a sua idade, não é nem o smartphone mais ágil que você tem, não é nada disso. O que importa realmente é como a gente vai se conectar com as pessoas à nossa volta e, em vez de medir força, que a gente consiga construir um fluxo, um flow mesmo, de informação e de trabalho e de objetivo. Isso é o que vai fazer a diferença para essas novas eras, tá? Então, a gente entender que estamos entre pessoas muito diferentes e gerações muito diferentes, parar de brigar com isso e construir ponte entre as diferenças, a gente vai conseguir, então, fazer esse fluxo ficar fluido e ser natural. E não tem como pensar em futuro se a gente não estiver vivendo o momento presente e a nossa idade, o nosso momento. Então, como que nós, que somos antes da internet, vamos utilizar todo esse potencial que nós temos para construir esse momento pós-internet? E não é medindo força, é usando de forma inteligente mesmo todos os nossos pontos fortes e ajudando essa nova geração a também se construir para ser uma geração de líderes tecnológicos e inteligentes com bagagem. Então, toda pessoa importa, toda equipe importa, todo profissional, toda vida importa. E como que isso realmente faz sentido? Se a gente conseguir abraçar todas essas causas. Quando a gente parar de ver o agro como hierárquico e vertical
e a gente entender que cada uma dessas etapas é tão importante quanto as demais, e a gente dar valor em cada uma delas e realmente melhorar todas elas, isso estou falando desde a semente até o ponto de venda, mas também falando de todas as pessoas que fazem parte dessa cadeia, porque Se complementa. é sobre pessoas e não vai ser um mais importante que o outro. Quando a gente fala de dificuldade de mão de obra, a gente só cortou as mãos, virou mão de obra, né? Então a gente só tirou a parte que é produtiva, a gente esqueceu que tem pessoas, a gente vai ter que mudar esse nome, porque essa nova geração não é mão de obra, são pessoas que vão entregar o seu tempo e eles entendem o quanto tempo é importante, eles estão vendendo tempo, isso é sagrado, porque só o que nós temos aqui é tempo, né, na vida. Um ativo mais valioso. Então, quando a gente entender que são extremamente importantes, e aí a gente construir também um ambiente salutar, um ambiente saudável, para que essas pessoas possam construir suas vidas, quando a gente conseguir isso, a gente está vivendo uma sociedade excepcional, com qualidade para todos, e um agro incrível, e realmente usando a sua total potência. É fácil? Não. Utópico? Não acho, porque eu acredito nas pessoas. E eu vejo muita gente precisando mudar e querendo mudar. E muita gente vai ficar para trás. A realidade é, se você não estiver disposto a viver o seu presente, se você não estiver disposto a viver o seu momento, para ficar nessa nostalgia de no meu tempo, @era X, no meu tempo não tinha nada disso, no meu tempo você vai ficar parado. Só que você vai viver mais 40, 50 anos parado, obsoleto. Então não tem mais espaço para isso. Tem espaço para quem quer andar e se adaptar. Muito bom, Gi, muito bom. Então já vai ficar o convite aqui para você voltar e a gente conversar sobre essa fragilização das relações. E uma outra coisa, construção de cadeias de valor, cadeias de relacionamento, para que a gente possa, em conjunto, fazer um processo de melhoria e talvez redistribuir essas riquezas que a gente gera para buscar esse bem-estar coletivo, essa sociedade mais equânime, mais justa, mais fraterna, que a gente sempre sonha. E eu quero encerrar dizendo uma coisa. Outro dia eu estava em São Paulo numa reunião numa empresa que eu sou sócio e aí fui apresentado por um executivo que nós convivemos, eu não o conhecia, né, mas nós convivemos em estruturas comuns. E aí o meu sócio virou e falou assim, não, o Gilson comandou tal estrutura nos anos tais. E aí eu comentei assim, bons tempos. E ele é um senhor, assim, deve ter uns 80 e poucos anos. E ele me falou, Gilson, bons tempos não, outros tempos. Ótimo. E eu gostei disso. Então, que a gente pegue a nossa experiência de outros tempos e coloque em prática agora e faça essa junção que você propôs. Gostei muito e já vou começar a colocar isso em prática hoje com os meus filhos. Que bom. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Muito bom tê-los aqui e espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Nesse espaço nós vamos trabalhar vários outros temas com pessoas espetaculares como a Gi. Eu tenho esse grande presente que Deus me dá, que é conhecer pessoas. Realmente eu consigo me cercar de pessoas muito boas, pessoas que fazem diferença. Então, eu quero que nós juntos façamos diferença nesse mundo mesmo. Tá bom? Que assim seja. Muito obrigado, então. Obrigada. Até a próxima, pessoal. E seja sempre bem-vindo aqui, Gi. Obrigada. Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora STV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Social media e assistente de estúdio, Pedro Marcondes. Estúdio ASTV.